Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. Aqui você é sempre bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente sempre fala sobre livros, literatura, sobre escrita e muitos assuntos afins que, na verdade, a gente escreve a nossa vida. Então, precisa falar de tudo um pouco, né? Concorda comigo? A gente precisa estar por dentro dos assuntos que nos envolvem, que fazem parte das nossas vidas e tudo mais. E aqui a gente dá algumas pinceladas em vários temas. Mas o tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com livro, tudo a ver com escrita, tudo a ver com leitura, que é o e-book. Você sabe o que é um e-book? Eu imagino que sim, que tenha pelo menos ouvido falar, mas eu quero entrar um pouquinho mais nos detalhes. Claro que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas eu quero detalhar um pouquinho o que é esse tal de e-book. Bom, se antes da pandemia a gente já estava fazendo muita coisa virtualmente, agora, né, ainda estamos na pandemia e provavelmente depois dela, nós vamos cada vez mais utilizar recursos que nos permitam trabalhar, ler, ter qualquer atividade de forma remota e de forma digital. E o livro é uma dessas formas, embora, claro, a gente consiga comprar livro físico que entregue na nossa casa, e a gente tem ainda a experiência do livro físico sempre muito presente. Mas o livro virtual, sim, é uma das formas que mais se popularizaram, que mais se espalharam durante esse período. E eu vou falar bem a verdade, eu sou daqueles que vai dizer assim, mas eu gosto tanto do livro impresso, eu gosto de mexer nas folhas, eu gosto de anotar enquanto eu escrevo, eu gosto de levar o livro para lá e para cá, de fazer marcas, de cheirar o livro, né? Aquela coisa meio, né, que a gente que gosta de livro faz. Enfim, né, eu sou um dos primeiros a defender o livro impresso. Mas, por outro lado, eu sei muito bem a importância do e-book e como isso pode ser muito útil para nós. E é isso que eu vou falar hoje, né? O que é um e-book, primeiramente, e por que ele é necessário para nós. Eu tenho o meu aqui, por exemplo, o meu Kindle, né, que me acompanha, né, muitas e muitas vezes para muitos lugares. Também uso o próprio celular, né, depois vou falar um pouquinho nos locais que você pode utilizar para ler o seu e-book. Enfim, a facilidade talvez é a palavra que mais chama a atenção, né, do e-book, da gente conseguir acesso rápido. Então vamos lá, o que é um e-book? Até peguei uma definição aqui por escrito para você saber. Então, um e-book é um livro composto e convertido em formato digital para exibição em tela de computador ou dispositivo móvel, portátil, tá? Então, essa é a grande definição de um e-book. É aquele arquivo que é processado em formato digital e que você pode acessar em diferentes ambientes, em diferentes plataformas, né? Melhor dizendo, plataformas. Uma outra questão que muita gente fica na dúvida é como que é feito, né? Como é que se transforma um texto que normalmente seria impresso em papel, um livro que é impresso em papel, se transforma num e-book. Então o que é feito é você pega aquele arquivo e transforma em, vou dizer de uma forma bem simples, tá? E transforma em linguagem de computador, tá? Tem o HTML, tem várias outras formas, mas assim, não vou entrar em questões técnicas, porque eu também não conheço a questão de linguagem e tudo mais. Eu sei um pouquinho assim para me virar. Mas basicamente é isso, é pegar aquele arquivo e fazer a conversão para uma linguagem de computador, né, que vai ser lida pelos dispositivos. Então a definição, né, simples, né, vamos fazer uma muito simples, muito compacta, é que um e-book é um livro, tá? Ele é um livro. Daí as pessoas vão dizer assim, Sandro, sim, aquele e-book, aquele negócio lá do PDF que o pessoal fica copiando, fica pirateando, né? É isso aí que é e-book, né? Sim e não, tá? Então vamos com calma. Tem muita coisa aí, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aí.
Então vamos falar um pouco das características de um e-book, né? Justamente para fazer essas diferenciações. Então quando eu digo que um e-book é um arquivo convertido em linguagem de computador e que pode ser acessado em várias plataformas, né? Pelo PC, pelo computador, pelo celular e tudo mais, eu estou dizendo que ele é comparável a outros arquivos que também são acessíveis e acessáveis por essas plataformas, como o Word, né, todo editor de texto e tudo mais, certo? Né? Então, qual é a diferença entre um livro, entre um texto que é um Word, por exemplo, e um e-book? A grande diferença é que o e-book não é editável. Você não consegue entrar dentro dele e modificar alguma coisa. Porque você imagina, né, se ele fosse editável, cada pessoa que acessasse, colocasse uma contribuiçãozinha lá, ia virar um monstro, né? Ia descaracterizar completamente. E o livro ainda continua sendo um livro, né? Deixa eu pegar um aqui, um dos nossos. Deixa eu pegar um novo aqui, ó. Tem lançamento que a gente vai fazer aqui, ó. Don Quixote, né? Aguarde. Então se imagina aqui o livro do meu amigo Willy, cada pessoa que entra, que acessa esse livro, vai colocar uma contribuiçãozinha, né? Imagina aqui no livro físico. Ah, eu também quero colocar, então eu também vou escrever alguma coisa. Não ia dar certo, né? Primeiro que ia descaracterizar completamente o livro, né? E o autor seria totalmente prejudicado. Isso seria quase que impossível fazer no livro físico. Mas no e-book, né? Se você quisesse entrar no arquivo lá e arrumar, até poderia ser feito, né? Mas descaracteriza o livro em formato e-book. Então, é um arquivo não editável. Você não consegue entrar nele e fazer modificações. A outra característica de um e-book é que ele tem que ser otimizável, tá? Com exceção, tem uma exceção. O que é otimizado? É uma palavra, né, um neologismo aqui que a gente usa, mas significa o seguinte: quando você faz a conversão do texto, né, o texto normal, para o e-book, ele precisa se adaptar a qualquer formato, a qualquer leitor. Isso se chama refluível. Então, o texto precisa se adaptar a cada um dos leitores. Se eu leio no celular, ele precisa se adaptar ao celular. Se eu leio na tela do computador, ele se adapta lá. E assim por diante. Por isso que não existe paginação. Uma vez uma pessoa me perguntou, qual é a página do e-book? Gente, não tem como saber a página do e-book porque vai depender de onde você vai abrir ele. E cada lugar vai aparecer uma marcação diferente. Um outro detalhe, você também pode aumentar e diminuir a fonte, né, a letra. Então, tudo isso vai alterar a extensão do teu arquivo. Então, essas barreiras, né, que a gente tem no livro físico, elas são quebradas no e-book. Não existem essas barreiras, né? Você não tem uma extensão em páginas e você não sabe quantas, né? Porque justamente em cada um dos dispositivos é diferente. Então, o arquivo que não é editável, né, que é outra característica, ele tem que ser sim refluível, ele tem que ser sim otimizável, que o próprio leitor vai organizar isso e vai te dar a melhor experiência de leitura. E lembra que eu falei que tinha uma exceção? Pois é, a exceção é o PDF, né? Então, as pessoas vão falar, não, PDF eu conheço e-book em PDF, né? E se eu disser para você que, tecnicamente falando, um PDF não é um e-book? Isso mesmo, justamente porque ele não se enquadra nessa característica de ajuste, que ele não se otimiza, ele não é refluível, porque um PDF é fixo. Então, com essa característica, ele perde, né, o status de e-book. Aí você vai me dizer assim, mas eu recebo e-book o tempo todo em PDF. Sim, porque foi condicionado chamar isso de e-book, né, embora não seja. Mas sim, é um formato que você pode enviar, né, como sendo um e-book. O que acontece é a questão da pirataria, tá? O PDF é altamente pirateável, não que os outros não sejam, né? Todo
qualquer arquivo que tenha um código, né, que tenha uma linguagem de computador, é em princípio pirateável. Mas isso é assunto para um outro vídeo que a gente vai falar só sobre pirataria. Mas o PDF é ainda mais, né, porque um passa para o outro, que passa para o outro e a coisa vai andando, né? Então, realmente é um formato que você precisa avaliar se vale a pena fazer para distribuir. Qual que é a característica do PDF, se você não está familiarizado? O PDF é aquele arquivo fixo. Então, por exemplo, eu quero que a florzinha que está lá no início da página não saia do lugar, porque no Refluível ele vai sair completamente do lugar. Eu quero que aquele fundo fique, né, quando a pessoa for abrir o livro. Ok, então faz no PDF. Isso permite ficar tudo estático. Como é que você vai ler um PDF no celular? É bem mais difícil, né? Você tem que ficar mexendo para lá e para cá. Então, se tiver muito texto, se for só imagem, com pouco texto, até é possível. Agora, se tiver blocos de texto muito grande, o PDF é realmente muito ruim de ler. Na tela do computador ainda é um pouco melhor. Mas no celular, eu diria que é quase, para mim, pelo menos, é quase impossível. Bom, e quais são os formatos de e-book, né? Então, existem dezenas de formatos. Mas assim, eu vou pegar os principais, que são os com que eu trabalho, eu e a minha equipe, a gente produz muito e-book. Então, praticamente todos os livros que a gente faz o e-book também, para clientes ou para nós. E assim, a gente trabalha, por exemplo, num formato chamado EPUB. Tem o EPUB 2, EPUB 3, se não me engano já. Mas a gente usa o EPUB, porque ele justamente permite fazer isso através do nosso editor de texto, né? E onde a gente faz já o livro para o papel, e de lá a gente faz toda a transformação, não, a conversão é a palavra certa, para que ele fique no formato EPUB, tá? Então esse é o que a gente mais utiliza. O EPUB ele é aceito pela maioria das plataformas. Então, por exemplo, na Amazon a gente pode subir EPUB, né, e funciona normalmente. Ele mantém as características, né, cada lugar, cada coisa no seu lugar, né, justamente porque é uma linguagem de código que é feita, que é verificada, então pode dar erro de código na hora. Eu sei que tem gente que tenta carregar na Amazon e faz direto no conversor deles e muitas vezes dá problema e se perde, as coisas saem do lugar e tudo mais. Então, nesse formato, a gente consegue deixar ele bonitinho, que nada saia do lugar, que tudo esteja no lugarzinho certo. Então, EPUB é um dos formatos. Um outro formato que é criado, na verdade são dois, né? Que são, assim, da Amazon mesmo, é o MOB e o AZW, tá? Então, o AZW foi criado por eles, então praticamente os livros que você compra, muitos dos livros que você compra na Amazon vêm nesse formato, embora você não veja nada disso, né? E o outro formato deles é o MOB, que era uma empresa que eles compraram há algum tempo atrás e utilizaram, mantiveram esse formato. Então, assim, tecnicamente, eu não sou da área, mas o pessoal fala que não tem praticamente diferença nenhuma entre esses dois formatos da Amazon. Então para nós não faz tanta diferença. A gente simplesmente ou produz, né, ou então compra o livro pronto. E o outro formato é o PDF, que eu já comentei, tá? O que faltou falar agora do PDF? É uma excelente maneira de você fazer divulgações. Então, por exemplo, muito profissional de marketing, ele quer passar um conteúdo, e é um conteúdo gratuito, né, que ele quer justamente que isso viralize, que isso vá adiante, então passa em PDF, né? E daí, como eu falei, ele fica fixo, fica bonitinho, as coisas não saem do lugar. Então, o PDF sim, embora, como eu falei, tecnicamente não é um e-book, mas ele pode ser usado como e-book sim. Então, três formatos: EPUB, MOB e o PDF. Como eu falei, tem muitos outros, mas esses são os principais e é isso que acho que tá bom a gente saber isso. Bom, os leitores, né? Como você lê um e-book, se você não está acostumado, muita gente fala, eu não acostumo, eu não consigo ler, porque para mim tem que ser no papel, né? Se você acostuma, né? Quer dizer, aos poucos você
talvez tenha um Kindle ou algum outro leitor, né? Você acaba, né? É o jeito, né? Você vai se adaptando a esse novo formato. E o Kindle, por exemplo, tem várias possibilidades, né? Tem com luz, sem luz. O meu é mais simplesinho, tem há muitos anos, né? Mas funciona, a bateria dura muito tempo. Então, muito fácil. Vou viajar, levo o Kindle junto. Mas eu tenho que confessar para vocês que eu acabo lendo mais no celular, no aplicativo da Amazon, por exemplo, do Kindle, né? No celular do que no Kindle. Por quê? Porque o celular está na mão o tempo todo. Então tem um tempinho ali, estou esperando alguma coisa, clica lá e acabo lendo alguma coisa. Qual que é a diferença do meu Kindle, por exemplo, para o meu celular, né? Para fazer a leitura? O meu Kindle, embora tenha outros diferentes, o meu Kindle é preto e branco, tá? Ele não tem cor. Ele também não tem luz própria. Quando eu acesso pelo aplicativo do celular, do smartphone, a capa é colorida. Se tem fotos coloridas, elas parecem coloridas, né? Então seria o mesmo que ler num tablet, né? Ou mesmo na tela do computador. Então, às vezes, o brilho da cor, aquela coisa assim, eu acho melhor de ver no celular. Claro, né? Se você não enxerga muito bem no celular, por mais que você aumente a fonte, às vezes, nem sempre é muito prático, né? Então, vai depender do teu gosto, daquilo que você está acostumado, e daquilo da sua necessidade para a leitura do e-book. Então, por que o e-book é tão necessário no momento? A primeira coisa é a rapidez, né? Eu já comentei antes, a rapidez e a facilidade. Você carregar uma biblioteca inteira com você para onde você for, você ter isso na ponta do dedo, sem precisar um espaço enorme, né? Você tem tudo isso na sua mão. Bom, tem a outra questão do e-book para o autor, né? As pessoas me perguntam, Sandro, vende muito e-book? Se eu lançar o meu e-book, vai chover dinheiro? Pode ter vendas, mas muitas vezes a venda do físico é muito maior do que do digital. Por quê? Porque é aquela questão do tátil, né? A pessoa quer ter o seu livro na mão, ela quer colocar na prateleira, ela quer receber, talvez, como uma dedicatória, ela quer rabiscar e tudo mais. Então, essa atenção para o livro impresso, eu acho que é sempre maior. E na época que falavam que o livro impresso vai sumir, pelo contrário, gente, nunca vai sumir. Inclusive, quando a gente imprime um livro, você está dizendo, este é um produto de valor, tá? Esse produto tem valor. Porque você sabe, né? Um e-book, qualquer pessoa pode subir um e-book nas plataformas do jeito que quiser. Então tem lá um monte de e-book com capa mal feita, com texto sem edição, sem preparação, sem revisão. Vai do jeito que der. Então tem, assim, separar às vezes o joio do trigo no meio dessa multidão de e-book, nem sempre é muito fácil, né? Quando você tem um livro impresso, você já diz para o teu leitor, olha, aqui tem valor, porque isso aqui, para imprimir no papel, você não vai fazer qualquer coisa, né? No mínimo passou por uma revisão, no mínimo teve um trabalho de fazer um trabalho bonito gráfico, né? Para que isso seja atrativo para o leitor. Quando você pega isso aqui e converte no e-book, você leva o mesmo valor para o teu e-book, né? A mesma capa, né? E tudo mais. Então, nem sempre a venda do e-book vai ser maior, mas é uma grande ferramenta de marketing. Assim como eu falei que o PDF para o pessoal que é justamente de marketing, né, o pessoal que quer vender alguma coisa, né, ele dá o e-book. O e-book do autor, ele também é uma ferramenta de marketing. Ele pode ser, por exemplo, distribuído por alguns dias de graça, né? Por que eu distribuiria o meu livro de graça? Para chamar a atenção, para ter leitores, para ter reviews abaixo do seu livro lá na sua página, nas plataformas. Então isso é importantíssimo. Por que é importante para o leitor? O leitor, como eu já falei, ele precisa levar esse livro para os outros lugares. E sabe o que acontece? Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem muito livro que eu compro e-book
E aí eu gosto tanto do e-book que eu compro, vou lá e compro o livro físico. Não é um nem dois, tem muitos aqui na minha lista aqui que eu tenho os dois. Eu tenho o e-book e tenho o livro físico. Então quando eu quero acessar esse livro de uma forma, né, tátil, eu pego o livro impresso. Mas eu preciso achar alguma coisa rápido lá no meio, eu gostaria de ver esse trecho, eu acesso o meu aplicativo e faço a busca e encontro aquilo que eu preciso. Então assim, né, é bom para todo mundo. Então meu conselho para você é, quando você for publicar o seu livro físico, não deixe de fazer o e-book. Aqui no Café do Escritor, no selo Página Nova, nos serviços que a gente presta, a gente sempre orienta o autor, faça o e-book também. É investimento? É investimento. Tem custo? Tem custo. Tá? Mas você pode trabalhar isso no marketing, na divulgação. Pega um link do teu livro, joga lá na rede social, todo mundo pode acessar, né? E assim pode ler um começo do livro, etc., e que você for disponibilizar e tudo mais. Então vale a pena você ter mais essa opção de divulgação para o seu livro. E aí você vai ter que fazer todo um trabalho de divulgação, porque o livro sozinho, o e-book sozinho, o livro físico sozinho não se vende, tá? Precisa divulgar. Tá bom, minha gente? Muito obrigado por estar comigo aqui nesse vídeo. Gostei muito de falar desse assunto, né? E tenho muita coisa para falar. Vou continuar em outro momento, falar de continuações, de opções, de possibilidades. E eu aguardo você também. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, segue o canal, tem as nossas redes sociais, abaixo do vídeo também tem todos os nossos grupos, tem os nossos serviços. Se você precisar de serviço para publicar o seu livro, tem o nosso selo Página Nova, você pode ver tudo lá no site cafedoscritor.com.br. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.